Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo todos ao terceiro episódio do DocaCast, podcast realizado no Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF. Meu nome é Bernardo Barcelos, estou no quinto período do curso e estou aqui hoje com um maravilhoso, novamente com esse maravilhoso ser, o Gabriel Prado. É isso aí. Existimos, mais uma vez a gente está querendo trazer um tema aqui para ser discutido, hoje com 3 nomes de peso para fazer jus com o nosso podcast, né? A gente quer tratar muito sobre um tema que não poderia ser outro nessa data, que a gente está comemorando 170 anos de Juiz de Fora, e a gente quer tratar um pouco do que é Juiz de Fora, como que se deu essa formação e o que nos levou a entender Juiz de Fora como ela é. Pois é, Gabriel, que data maravilhosa que a gente está hoje podendo prestigiar, né? É o nosso presente para a cidade aí, Juiz de Fora, que, querendo ou não, eu não nasci aqui, mas eu posso me considerar juiz forano ou juiz de forano, enfim, como queiram colocar. É uma cidade maravilhosa, de realmente ter um diferencial muito grande aqui em Minas Gerais, tanto pela arquitetura, tanto, enfim, pela sua cara diferenciada, que todo mundo, né, fala, comenta, e a gente que é juiz de forano, às vezes não saca tanto, né? Mas, Prado, eu fiquei sabendo que você não é de Juiz de Fora, não, né? Exato. Vai ser muito interessante que a gente montando esse tema, de todo o roteiro, a gente pode perceber uma grande diferença nessa questão de vivência, né? Eu estou aqui cerca de 1 ano, sou de outro estado, já tive a oportunidade de viver em outra cidade mineira que tem nada a ver com Juiz de Fora, a não ser algumas questões peculiares do estado, mas é muito interessante que a gente pode fazer esse contraponto, né? Pois é, Prado, e justamente hoje, né, por esse passeio pela história da cidade, hora correndo, hora caminhando, hora parando para observar, que a gente quer mostrar essas perspectivas e de certa forma, essa vivência que cada um tem, né? A gente entende que esse episódio é maravilhoso porque a gente chama de educação patrimonial, né? Que na arquitetura e urbanismo é uma coisa que a gente tem muita preocupação. Basicamente, gente, é abrir os olhos das pessoas, é abrir o seu olho para não só a sua casa, o seu conjunto, o conjunto habitacional que você mora, a rua que você mora, mas as pessoas que te rodeiam e o porquê dessas pessoas estarem morando em casas tão distintas, em ruas tão distintas, por que Alfred é Alfred, por que Juiz de Fora é Juiz de Fora efetivamente, né, Prado? Exato. E é muito interessante que nessa pesquisa, gente que sempre passa ali por esses ícones arquitetônicos, urbanísticos, que a gente não pensa de como foi formado. E é muito interessante, né, que dessa toda pesquisa que a gente fez, né, todo esse papo que a gente vai bater, às vezes a gente não para pra pensar nas coisas que a gente passa no dia a dia. Por que aquela rua que a gente sempre passa é daquela forma? Por que a rua Alfred tem aquela conformação? Por que na Praça de Estação tem aquela edificação que muitas vezes passa despercebido, mas é o Hotel Renascença que tem tanta história para Juiz de Fora. Muito interessante a gente poder ter esse olhar um pouco mais zeloso pela nossa cidade, né? Pois é, e Prado, a gente hoje nesse esforço, né, de desnaturalizar essa visão que a gente tem da cidade, esse olhar cego que a gente tem para os cantos, ruas e avenidas, que hoje a gente vai ter essa aula aqui com essas 3 pessoas maravilhosas que vão estar agregando muito para cada um de nós, seja você de Juiz de Fora ou não. E não se esqueça, tá? A gente está nas redes sociais, YouTube, Spotify e Instagram, @cacau_UFJF. E no Twitter, quando sai todo um episódio, a gente publica lá também, @docacau_FalUFJF, se eu não me engano. De qualquer forma, deixa o comentário, deixa o grito, comentem aí como esse episódio fez vocês refletirem não só sobre a sua cidade, mas sobre sua rua, sobre a sua casa, sobre, enfim, sobre qualquer coisa dentro da sua cidade, sendo Juiz de Fora ou não. A gente quer muito ouvir a sua consideração ou a sua reflexão sobre o espaço urbano. Mas enfim, vamos para a conversa, né, Prado? Oi para todos. Então, eu sou o Fabrício Fernandes, eu sou historiador, né, de formação. Eu trabalho na Funalfa já há 8 anos
Sempre trabalhei na divisão de patrimônio cultural, e patrimônio realmente é o campo de estudos a qual eu me dediquei a trabalhar. Eu trabalho dentro do diálogo entre historiadores e arquitetos o tempo todo. O meu setor é formado por historiadores e arquitetos. É um papo que eu estou acostumado e acho muito bacana, sempre muito produtivo. Eu sou especialista em gestão do patrimônio cultural, foi a minha pós-graduação e é realmente super voltada para o que eu faço, para o que eu gosto de fazer. Atualmente eu sou mestrando do programa de pós-graduação em História da UFJF, que faz parte do LAPA, né, do Laboratório de Patrimônio, e minhas pesquisas são sobre as políticas públicas de preservação em Juiz de Fora. Dentro desse convite, sempre me veio na cabeça que, assim, minhas respostas são sempre puxando para o lado do patrimônio, né? Não vou conseguir fugir muito disso. Mas eu acho que o patrimônio, para dentro de discutir a história da cidade, discutir a transformação de Juiz de Fora, vai ser... tem muito a acrescentar, né? Então, eu acho que eu estou bem dentro de todo esse contexto e eu acho que pretendo contribuir bastante. Espero contribuir muito com vocês. Muito boa tarde para todos que estão participando e também nos ouvindo. Sou arquiteto e urbanista formado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tenho um enorme prazer de ser professor desde 2010. Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, dos programas de pós-graduação em Ambiente Construído, do programa de pós-graduação em Gestão e Avaliação da Educação Pública. Na FAO, eu sou líder, né, do Laboratório de Estudos das Linguagens da Arquitetura, Urbanismo e Design, trabalhando lá junto com a professora Juliane. E minhas pesquisas mais sobre Juiz de Fora, especificamente, são desenvolvidas no âmbito do grupo de pesquisa Ágora, que tem outros professores também, né, professores da FAO, que participam lá conosco. Então, é um prazer poder falar, né, sobre a cidade, desde as minhas pesquisas no livro Passagens em Rede, um olhar sobre as galerias comerciais do centro de Juiz de Fora. Depois tivemos um livro junto com o professor Antônio e o professor Emanuel sobre áreas verdes em Juiz de Fora. Ele é um livrinho bastante acessível, infanto-juvenil. E uma série de livros que a gente vem lançando mais recentemente, vem publicando, é Arquitetura e Urbanismo em Juiz de Fora, temáticas diversas, que abordam tipologias diferentes, né, sobre a cidade. Então, grande prazer contribuir com vocês e ouvir os nossos colegas com mais sobre a nossa cidade. É uma alegria estar aqui, eu agradeço muito o convite. Satisfeito em participar dessas iniciativas, especialmente com as carteiras de alunos da UFJF. Sou formada também pela UFJF em Comunicação Social, jornalista. Há quase 16 anos eu me dedico a pesquisar sobre a história de Juiz de Fora, especialmente sobre a história da imigração alemã. Um tema que particularmente me interessa muito e sobre o qual eu já tive a oportunidade de escrever 2 livros. O primeiro deles, que tem uma certa ligação com a arquitetura também, de uma determinada maneira. O livro se chama Uma Capela Tirolesa na Colônia Alemã de Juiz de Fora. E ele conta a história, nele eu conto a história da primeira capela que foi construída, né, pelos imigrantes aqui no ano de 1854. E ela ainda está de pé, é um dos bens tombados ainda que é remanescente da colônia alemã. O segundo livro também conta mais uma parcela da história da colônia alemã daqui de Juiz de Fora, que se chama São Pedro, o coração da colônia. E agora, a convite de Dom Gil Antônio Pereira, que é o arcebispo de Juiz de Fora, eu estou na etapa final da produção do livro que conta a história da Catedral Metropolitana. Então, querendo ou não, é história, comunicação, mas é também arquitetura, né? A gente não pode fugir, né, desses temas que são presentes realmente no cotidiano. Espero poder contribuir com vocês nessa discussão hoje. Perfeito, Rita, muito obrigado aos convidados, né, por terem se apresentado. Bom, então acho que a gente já pode ir direto para a discussão. A gente vai começar realmente divagando aqui um pouco, talvez um pouco mais do beabá, mas de uma forma que a gente consiga dar um panorama geral e começar a fazer essa cama para, de certa forma, falar um pouco mais dessa que era conhecida antigamente, né, por ser a Manchester Mineira, né? Muita gente usa esse termo. E eu acho que é um ponto legal da gente começar
tratando que Juiz de Fora realmente, de fato, né, é uma cidade aí em Minas Gerais que é um pouco diferenciada nesse fator. Não é aquela cidade raiz, assim, que todo mundo lembra, que todo mundo pensa, aquela arquitetura barroca, aquele sobrado, uma cidade pacata, aquele chãozinho de pedra. Juiz de Fora teve esse diferencial, de certa forma, no que diz esse desenvolvimento econômico e industrial. Então, você vê, a entrada da cidade, né, antigamente era aquela ali, a Praça da Estação, e os diversos empresários e, enfim, pessoas que vinham fazer negócios de fora, chegavam ali na Praça da Estação, viam aquele, né, conjunto arquitetônico, e geralmente se hospedavam naquele Hotel Renascença ali, né? Então, aquela imagem da antiga entrada, né, de Juiz de Fora dizia muito sobre, de fato, essa diferença que a gente, pelo menos a gente acha que, né, entende que há nessa, digamos assim, nesse imaginário que a gente tem da cidade, né, Prado? Exatamente. Então, Fabrício, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Trazendo também um pouquinho da nossa vivência. O Bernardo é de Juiz de Fora, mas eu não, né? Eu sou do interior do Rio, mas tive muito privilégio de estar podendo morar em Juiz de Fora. Mas também já morei em outra cidade mineira, que é São João del Rei. Muito engraçado como a gente consegue, já de cara, perceber a proposta totalmente diferente, né? Estava conversando muito sobre como falar sobre uma cidade num meio que é só por áudio, né? Assim, a gente não se vale de mapas, de fotos. A gente queria entender muito essa primeira impressão. Quando a gente chega na cidade, o que a gente sente, né? Eu queria muito saber de você, o que você acredita que direcionou a arquitetura de Juiz de Fora, a cidade de Juiz de Fora, para esse outro viés de cidade, que vai muito para outro lado, que foram essas outras cidades caricatas mineiras. Que o Bernardo pode falar um pouco. Então, eu acho que a nossa uma das primeiras características para isso tudo, né? Óbvio, tem um pouco a ver com a idade de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora está completando 170 anos e em 1850 a gente já não vê uma cidade que vivenciou as Minas Gerais do ouro. Uma cidade que nesse momento é uma cidade que estava no meio do caminho ainda. Era um entreposto comercial conhecido desde sempre, desde a história da mineração no estado. Era uma parada reconhecida pelas fazendas da região, mas não era um polo, né, de desenvolvimento na época do ouro, né? E eu acho que essa questão da ardida da nossa cidade, ela está muito ligada a isso pela questão aí da proximidade com a capital do país, né, com a capital Rio de Janeiro. Então eu acho que a gente transita muito no universo Minas Gerais e o universo Rio de Janeiro, não no sentido estado, mas no sentido metrópole, né? No sentido da gente ter uma ligação muito grande, muito forte com a metrópole, né? Desembarcar na estação, para mim, é realmente assim, é a cara da cidade, realmente, quando eu imagino, né? Eu sempre fiz visitas guiadas pelo centro e eu sempre me peguei, assim, imaginando como era realmente você desembarcar no início do século passado no centro de Juiz de Fora e chegar na Praça da Estação e ver ali um fervilhar de gente e normalmente todo mundo não era de Juiz de Fora, né? A gente tinha a Central do Brasil, que é ligando a gente ao Rio de Janeiro, e a gente tinha a Leopoldina ligando outras cidades da região a Juiz de Fora. Então, é uma região cosmopolita, né? Eu acho que Juiz de Fora bebe um pouco de desse ser cosmopolita, né? Eu acho que isso influencia muito, assim, no ser juizforano. Eu acho que isso influencia até hoje, né? Nos aspectos da gente receber pessoas de fora, ser de fora em Juiz de Fora é uma coisa muito normal, né? De fato, até eu fico lembrando daquela expressão carioca do brejo. Pois é, você sabe que eu fiz minha pós-graduação em Belo Horizonte, né? E eu fui super discriminado em Belo Horizonte, na melhor das brincadeiras, mas eu era o tempo todo mundo brincava com eu ser de Juiz de Fora, né? Com as expressões do juiz forano serem muito relacionadas à presença do Rio de Janeiro. Existe um livro muito bacana daqui de Juiz de Fora, uma publicação da edição Funalfa, que são Cariocas do Brejo entrando no ar, que é sobre a questão do rádio, e as rádios do Rio de Janeiro pegavam de Juiz de Fora. Isso era uma questão de comunicação muito grande que a gente tinha com o estado do Rio. Eu gostaria de fazer um comentário. O Fabrício disse, né, da diferença que Juiz de Fora tem
exatamente pela proximidade com o. E acho que um ponto que é interessante da gente levantar é que Juiz de Fora surgiu exatamente por uma ligação para se ter um caminho mais rápido do Rio de Janeiro até a área de mineração gerais. Então, a nossa ocupação aqui, assim, a ocupação mesmo, a presença humana, ela começa de uma forma mais efetiva ainda no início de 1700. Mas a configuração de cidade, o que a gente conhece hoje, ela começa realmente em meados do século XIX. E é muito interessante, então assim, a gente tinha essas estradas, então a gente tinha o Caminho Novo, que passava, na verdade, na outra margem, né, do Rio Paraibuna, que é o que a gente fala, que hoje a gente tem a Avenida 7, né, uma parte da Avenida Brasil, a pista que vai sentido Honório e tudo mais. E ali é que começa, na verdade. Então, a gente começa a ter essa ocupação, esse entreposto comercial, começam a ter as vendas, os ranchos, exatamente para atender quem vinha, né, do Rio de Janeiro e passava até chegar na área de mineração. Então, acredito que nesse momento a gente tivesse até algumas características que pudessem, assim, identificar um pouco mais dessa ocupação que a gente tinha aqui com as outras cidades mineiras, né, que a gente chama hoje de cidades históricas. Mas a partir do momento em que a ocupação ela começou a deixar de ser feita na outra margem do Rio Paraibuna, ela veio, né, vamos dizer, para o lado de cá, onde a gente tem a Avenida Rio Branco. A Avenida Rio Branco é uma antiga estrada também, né, que é a Estrada do Paraibuna. Começou a ser aberta em 1838. Então, a partir desse momento, a gente já tem uma ocupação ali. Em 1840, a gente já tem casas na reta que se tornaria Avenida Rio Branco. Então, e a gente tem um outro diferencial, que eu particularmente acredito muito nele, a questão de que a gente já tinha uma presença de estrangeiros grandes aqui. Como é o caso do Henrique Alfeld, que foi quem fez os traçados das ruas centrais. A gente tem ruas, né, o próprio desenho, assim, a configuração do centro de Juiz de Fora, ela é muito diferente das outras cidades mineiras daquele momento. E é interessante a gente observar que o trem chega aqui em Juiz de Fora, a primeira linha férrea, em 1872. Então, se a cidade já tinha... A cidade não, né? O Arraial já tinha sido elevado à vila em 1850, a gente tem 22 anos sem trem. Então, claro, ali a presença, né, da estação ferroviária e tudo mais, isso atrai, facilita muito a vinda de pessoas de fora, mas elas vinham pelas outras estradas que estavam aqui presentes. Então, é muito legal também a gente pensar nisso. E outro detalhe é que a primeira estação ferroviária de Juiz de Fora não foi onde é a Praça da Estação. Quem traz a linha férrea para cá é o Mariano Procópio. E o Mariano Procópio, ele tinha uma intenção, assim, ele tinha um sonho de fazer uma cidade, outra cidade. E essa cidade, ela englobava ali onde a gente tem um museu, aquela região toda, e a colônia alemã, que é toda a Cidade Alta, bairro São Pedro, Borboleta, pegava também a rua Bernardo Penhas, bairro Francisco Bernardino, toda essa região. Ele tinha um sonho de fazer ali uma cidade. Como ele é aquele que traz o investimento, que realmente põe o capital para trazer a estrada de ferro para cá, o que ele faz? Ele faz a estação de trem na propriedade onde ele queria fazer a cidade dele. Então, na verdade, a primeira estação de trem da nossa cidade é a estação do Mariano Procópio. Hoje, né, a estação lá onde a gente tem hoje o Centro Cultural de Na Rocha. Era um outro prédio, não é esse prédio que tem lá, depois ele passou por uma reforma, mas era ali. As pessoas chegavam, então elas vinham do Rio de Janeiro, depois, sei lá, elas vinham da linha, né, que tinha para Piau e várias outras, né, pela Leopoldina, chegavam ali. E ali elas tinham que pegar uma condução, ou irem a pé, ou ir no lombo de animal, ou pegar uma carruagem, uma carroça, para chegarem, digamos, em Juiz de Fora mesmo, de fato. Porque nesse momento a cidade, ela começava assim, mais ou menos ali onde é a Rua São Sebastião hoje. Ali que tinha o princípio, Juiz de Fora. Então, é muito interessante quando a gente vai pensando que coisas hoje, pontos que são tão próximos, assim, praticamente centro da cidade, e a gente observa assim, e naquele momento era tão diferente, né? E sempre tem esse viés, assim, né, do interesse. A estação foi lá, depois que ela passa para onde a gente tem a Praça da Estação hoje. Depois de muita luta, Mariano Procópio também morre um pouco depois disso, eles conseguem transferir, porque aí sim, de fato, a gente tem aquele desenvolvimento do comércio ali, especialmente na Marechal Deodoro e tudo mais. São pontos muito curiosos, né? A gente transita pela cidade todos os dias e às vezes nem observa isso. Eu só queria falar de uma curiosidade que vocês mesmos colocaram, né? A partir do momento dos apelidos da cidade, falou alguma coisa, né? De nós, cariocas do prédio, começando, né, pela Manchester Mineira, e lembrando
Foi Rui Barbosa quem deu essa primeira denominação, muito em comparação, né, fazendo referência com a cidade inglesa. Tinha suas fábricas com os tijolos aparentes, tinha também essa estética fabril que ele já enxergava na cidade, isso já no início do século XX. Falando dos apelidos, a cidade também recebeu outros apelidos, como, por exemplo, o Silvio Romero chamou a Juiz de Fora de Europa dos Pobres. Então, também ela recebeu a alcunha de Atenas Mineira, Barcelona Mineira. Eu acho que é interessante a gente dizer dessas conotações, porque era uma tentativa, né, de evidenciar essa Juiz de Fora civilizada, né? Era civilizar-se Juiz de Fora, modernizar-se a cidade, né? Trazer a modernidade, que já chegava ali no Rio de Janeiro, né? Com todos os atores franceses que a cidade tinha. Então, para mim, até mais do que europeizar-se Juiz de Fora, eu acho que tem isso aí, uma tentativa de afrancesar-se, que marca, então, uma cidade que é uma referência mineira descolada do ciclo do ouro, da ideia de colonial. Tem até uma professora, já me contou, a Letícia, da nossa faculdade, ela foi fazer o concurso em Juiz de Fora, ela não conhecia a cidade. Ela esperava chegar em Ouro Preto, em Diamantina, ou até mesmo em Tiradentes. E quando ela chega em Juiz de Fora, ela fala, meu Deus, mas cadê? Isso é Minas Gerais, né? Então, eu acho que são umas curiosidades, porque realmente a cidade, ela se insere esteticamente numa outra condição desvinculada, aquele traçado, pensamento, edificação e contexto colonial, né? Cabe dizer desse momento que é uma cidade que sonha em ser a capital do estado, né? A gente, antes do Belo Horizonte ser planejado para ser construído, Juiz de Fora, tirando sua posição geográfica, ela almeja se tornar uma capital do estado, né? E justamente pela condição econômica que ela vai ganhando com todas essas questões que vão surgir na cidade, né? Se eu não me engano, a renda per capita de Juiz de Fora era mais alta, não sei se em Minas na época, não era? A mais alta de Minas e a segunda do Brasil. Perdia para São Paulo. Obrigado, Rita, obrigado. É interessante esse comentário que o Fabrício fez a respeito de Juiz de Fora se tornar a capital, naquele momento em que cogitavam-se, né, que Ouro Preto deixasse de ser a capital do estado. Juiz de Fora estava, né, em primeiro lugar na lista para receber esse título. E começaram a surgir vários debates, inclusive nos jornais, na época, em que, vamos dizer assim, a imprensa ouro-pretana acusava que Juiz de Fora não teria condições de ser a capital, e, né, começava a ser uma pequena disputa. Eles estavam ali se arranhando, e eles, um dos pontos que eles falam é que como que Juiz de Fora poderia ser a capital se aqui não existia nenhuma universidade. Eles já tinham, né, na verdade era uma faculdade. E aí eles responderam, a imprensa juiz-forana respondeu que eles não precisavam ter o superior em Juiz de Fora, já que os filhos deles iam estudar na Europa. Para que ter uma faculdade aqui? Então a gente também aproxima com essa questão da europeização, está sempre buscando essa referência, né, essa ligação com a Europa. O Batista de Oliveira chegou a montar em Paris um escritório para representar o café juiz-forano lá. E tem várias outras questões, por exemplo, a nossa, vamos dizer assim, a estátua, né, a imagem do nosso Cristo Redentor, é pioneiro também no Brasil, né, ele ficou pronto em 1906, quase 30 anos antes do Cristo do Rio de Janeiro, então o Rio que copiou da gente, né, e não o contrário. Essa imagem também vem da França. Várias outras coisas, assim, uma ligação muito grande, é muito interessante. Rita, quando você menciona essa imagem da capital, dessa europeização, vem muito na minha cabeça o seguinte, porque Juiz de Fora, pelo menos até agora, o que eu sinto, assim, né? Eu sou, na verdade, paulista, né? Mas eu moro aqui desde um mês de vida. Então eu sou mineiro. Mas a gente tende a normalizar muito as coisas, e o que a gente vem pintando até agora, eu sinto que o Juiz de Fora tem um quê realmente diferente, assim, e muito desse quê, você vê, tinha tudo para ser uma capital, se eu não me engano,
quando aqui tinha, você vê, uma cidade no interior ter bonde elétrico, ter, enfim, esse tipo de coisa, quando vocês falam da europeização, né, academia de comércio, na época, se eu não me engano, era uma das poucas que tinha no Brasil, não é? Ela é a primeira escola de altos estudos comerciais, como eles chamavam, de Minas Gerais. Foi criado pelo Batista Oliveira, se inspirou numa escola francesa. Francesa, exato. E você vê, de fato, além disso, até continuando na questão educacional, Colégio Granbury mesmo, né, o metodista, o segundo que tinha no Brasil inteiro, o outro, se não me engano, era no Rio Grande do Sul. Então você tinha essa cidade que acabou se, né, criando e tendo um progresso muito grande por conta dessa proximidade com a capital, com o Rio, almejando ser capital e tendo tudo para ser uma capital, e esse exercício quase que contínuo das personalidades e dos capitalistas de Juiz de Fora para poder levar ela a uma condição europeia, né? Que de fato que depois veio acontecer no Rio, né? Depois com a reforma urbana lá, enfim, o cortiço sendo derrubado e tal. Aqui em Juiz de Fora a gente tem essa elite intelectual e elite financeira, de certa forma até moldando os costumes da cidade, né? Então, assim, se eu não me engano, era uma população que, falar em geral, obviamente, mas que você vê a cara, até na própria paisagem arquitetônica de Juiz de Fora, você vê diversos estilos, você vê, ali na própria chegada da Praça de Estação, você tem um conjunto arquitetônico maravilhoso, você vê uma cidade do interior, né, de Minas, que é colonial. E, sem dúvida, é muito interessante fazer esse panorama da cidade, a gente procurando fazer isso já na primeira pergunta, para a gente poder entender um pouco desses porquês da cidade. E é muito interessante que, ao mesmo tempo que a gente via a capital do país mirar a Europa, mirar essa Paris dos trópicos, né, Juiz de Fora não fica muito atrás, né, tenta a todo momento ter uma importância cultural e cosmopolita muito grande, né. É interessante também como a gente já pensa que desde esse início pensa a cidade de uma forma diferente do que se pensava as outras cidades, tanto na forma de ocupação do solo, como na forma de pensava o trabalho, né? E acho que a Rita vai poder falar muito sobre isso. A gente quer falar um pouco também sobre como foi essa questão da ocupação de Juiz de Fora. Rita, a gente até queria conversar com você, justamente era isso, sabe? A gente sabendo que, por conta dessa crise escravista do século XIX, né? Já no início da formação urbana, Juiz de Fora teve que repensar esse modelo de trabalho, né? Então, a gente sabe que existe a presença muito forte dessas políticas de imigração. Então, com essa presença imigrante, na verdade, como ela se deu e como ela ajudou a moldar o que a gente entende por Juiz de Fora, né? Na verdade, o primeiro grande grupo imigratório que chega a Juiz de Fora é o grupo dos imigrantes germânicos. Eram alemães e tiroleses. A primeira imigração tirolesa a vir para o Brasil, a que vem para Juiz de Fora, quase 300 imigrantes, num total de 1.193 imigrantes que vieram contratados pelo Mariano Procópio. Essa colônia alemã daqui, ela tem uma particularidade realmente muito forte. Realmente o Brasil ele passava por um momento, a gente está falando de 1858. Então a gente ainda não tem, né, nem a lei do ventre livre ainda sido promulgada, então a gente ainda tem um contexto de escravidão no Brasil. Mas o governo imperial ele tinha essa política de querer realmente, em alguns momentos era realmente, digamos, branquear a população, mas em outros também era de realmente ocupar áreas, né, do país que estavam, que não tinham população. Mariano Procópio, ele era amigo pessoal do imperador Dom Pedro II. Foi que Dom Pedro II, quando via Juiz de Fora, ficava hospedado na casa dele. E Mariano funda a Companhia União Indústria, que tinha 2 objetivos. O primeiro era abrir uma estrada, que acaba se tornando a primeira estrada pavimentada da América do Sul, né, especialmente daqui de Minas, que é com a pavimentação feita por macadame. Essa estrada ligaria, então, Juiz de Fora a Petrópolis. Aqui a viagem, que era feita em dias, ela passar a ser feita em curtas 12 horas. No momento, para eles, era algo assim que aproximava demais as duas cidades.
E o outro objetivo da Companhia União Indústria era fundar uma colônia alemã. O contrato que existia com o governo imperial, ele previa que a cada imigrante contratado haveria uma subvenção do governo, ou seja, Mariano Procópio receberia a parcela de recursos para trazer esses imigrantes cá. Só que nesse caso específico da colônia, ela era, sim, foi uma colônia de uma certa forma agrícola, porque haviam agricultores, ela não foi exclusivamente agrícola. A maioria das colônias de imigrantes no Brasil, elas utilizavam um sistema de parceria, que é aquele no qual o imigrante ele vem, ele produz, né, ele planta, ele cultiva a terra que é do fazendeiro, e parte dessa produção é entregue ao proprietário das terras, e a outra parte, que seria o lucro, né, do imigrante, ele acaba tendo que pagar pelas despesas de viagem, pagar pelas ferramentas, pagar pelos mantimentos que ele teve que comprar, e tudo isso normalmente nas próprias vendas, né, nos armazéns que eram da própria fazenda, então os preços eram elevados e uma série de coisas, e fazer com que boa parte dos imigrantes ficasse numa condição análoga realmente de escravidão. No caso da colônia alemã de Juiz de Fora, o Mariano ele assinou um contrato com o governo imperial, recebeu sim dinheiro do governo para trazer esses imigrantes. Entanto, ele cumpriu tudo o que foi previsto. Ele, na verdade, ele contratou esses imigrantes não para trabalharem numa fazenda. Contratou esses imigrantes para formarem uma colônia. Então, parte desses imigrantes eram, sim, agricultores, eles cultivavam a terra, só que era a própria terra. Então, nesse contrato de trabalho que eles assinaram, ainda lá no Porto de Hamburgo, antes de virem cá para o Brasil, né, em 1858, esse contrato já previa todos os direitos, todos os deveres, previam o salário que eles iriam receber, previam o valor que eles pagariam pelas terras, o prazo, eles tinham 4 anos para pagar sem juros, todas as outras condições, tudo assim, tudo muito certinho. A gente conseguiu localizar, eu fui para a Alemanha e para a Áustria para pesquisar a respeito desses imigrantes, e eu pude localizar correspondências que eles enviaram para seus familiares que ficaram lá. Nessas correspondências, é muito interessante observar que eles falam: a companhia cumpriu tudo que está no contrato. Claro que havia pessoas insatisfeitas, sim, é impossível agradar a todos. Mas a maioria deles estava muito satisfeita e o Mariano Procópio honrou todos esses compromissos. Então isso faz com que a colônia alemã ela seja muito diferenciada assim, das demais colônias de estrangeiros do Brasil. Da mesma maneira que parte desses imigrantes, eles tinham profissões especializadas. Eles não eram apenas agricultores, eles sabiam sim cultivar a terra, mas não trabalhavam apenas com isso. A gente tem, por exemplo, fabricantes de carruagem, né, na verdade, mecânicos, especialistas mesmo em trabalhar o ferro, especialistas em maquinário. Eles trouxeram até assim, enfermeiro, professor, confeiteiro, sapateiro, oleiro, tudo. Se eu não me engano, os italianos, eles, assim, em termos de profissionalização, trouxeram muito. Porque eu vejo assim, né? Esse panorama dos imigrantes, eles trouxeram aquela mão de obra que talvez a gente não tinha, né? E, se eu não me engano, os italianos nessa parte de construção, podendo até mencionar Pantaleone Arcuri, Spinelli aí, né? Trouxeram esse progresso, de certa forma. Os italianos, eles chegam depois, na década de 1880, e aí a gente tem que observar que, sim, o grupo de italianos foi muito maior, assim, em número, a quantidade de pessoas que vieram comparando com os alemães. Mas muitos deles que vieram realmente foram direcionados para trabalhar nas fazendas da região, às vezes até em fazendas aqui de Juiz de Fora. Mas a gente tem vários casos de imigrantes, como é o caso do Pantaleone Arcuri, que se dedicaram realmente a essa área de construção e em outras atividades também, e que trouxeram uma contribuição enorme. E outro ponto que a gente às vezes não aborda é que eles não são imigrantes. Eles também não eram nativos, né, não eram daqui da região, é o grande contingente de escravos que a gente tinha aqui. Então, na década de 1870, Juiz de Fora chegou a ter mais de 20 mil escravos. Era um número, assim, enorme. Até pelo tamanho da ocupação que a gente tinha aqui urbana, e a gente tinha esse número de escravos absurdo. E eles, com certeza, trouxeram uma contribuição. Acabam mexendo também na configuração, né, do que a gente tem na cidade hoje. Da mesma maneira que já na década de 1920, a gente recebe um grupo grande de sírios e libaneses que vão trabalhar especialmente no comércio, que tem muito a ver com a Praça da Estação, que a gente falou, né, bem no início do programa.
e que vão trazer toda essa configuração. Eles começavam mascateando, iam vendendo as mercadorias, assim, carregando tudo nas costas, iam levando, juntando dinheirinho, e quando conseguiam eles abriam uma portinha, e aí eles começavam a lojinha deles e tudo mais, depois voltavam lá para buscar a família que tinha ficado, no caso especialmente dos sírios, ou então para ir lá para buscar uma noiva, que é um hábito deles, né, era uma eles buscavam a noiva, voltavam, constituíam a família, faziam a casa na parte de trás da loja. A casa, sim, eu já conversei com vários dos descendentes, às vezes alguns imigrantes que eles contam assim, olha, no início não tinha, nem quando eu conseguia abrir a portinha da minha loja, assim, conseguia abrir uma portinha, não tinha nem onde dormir. Eu pegava uma outra porta que eu tinha, punha em cima do balcão e dormia em cima do balcão. Então, assim, são pontos que são muito interessantes. E no caso da arquitetura, a gente tem essa presença da imigração italiana, especialmente por causa do Pantaleone Arcuri, mas a gente tem uma presença muito marcante do Pantaleone, especialmente no comércio no centro da cidade. São as casas comerciais ainda hoje, que em cima normalmente eram as casas, né, onde as residências, as famílias. É interessante como tudo isso se mistura, né, de forma de Juiz de Fora. Essa uma bagunça, né, vamos dizer assim, cultural, que é muito boa. Uma coisa que me traz muito, assim, como uma grande característica de Juiz de Fora, que eu sempre acho muito importante lembrar nesse momento, também que, assim, os imigrantes vieram e com essa iniciativa proporcionou que cada vez mais outros viessem. Então, as casas de auxílio, né, a esses imigrantes. Isso foi uma característica muito bacana da cidade. Existiram várias hospedarias, várias casas, né, direcionadas a vários grupos de imigrantes. Os alemães tinham seu grupo muito formado, como a Rita falou, eram talvez os mais organizados dessa forma, mas os italianos tiveram, os portugueses tiveram casas de auxílio mútuo, né, para pessoas novas que chegavam na mesma condição. Acho que isso ajudou muito a Juiz de Fora até ser conhecida por pessoas sair do seu lugar de origem com destino certo. Você falando a respeito de pessoas assim, né, eles estavam sempre abertos, né, a receber quem vinha de fora. Eu comentei a respeito das cartas e é muito interessante que ainda em 1858, 1859, vários dos imigrantes iam falando: irmão, pode vir, vem que aqui é bom, se você quer trabalhar aqui tem chance. E falavam, aqui não tem, você não consegue nada de graça, mas quem quer trabalhar consegue, consegue sobreviver. Então, assim, isso também, né, ia passando uma ideia, né, do que é a cidade para eles também, né. Então, uma boa divulgação de fora. Eu só queria comentar também, a partir da fala da Rita, que eu acho que toda essa história que a gente está contando também essa é a história até mesmo majoritária, aquela que diz respeito ao centro da cidade, né? E o que é interessante é que essas marcas, elas ainda permanecem no espaço urbano, na cidade, no imaginário, ainda nos dias de hoje. A gente encontra aí pelo comércio esses descendentes dessas famílias, né, que chegaram à cidade, que estabeleceram ali o comércio. Quase todo professor e eu convido, faço questão de passear pelo centro da cidade, aí ficam também de certa forma impressionados ali, sente esse astral, talvez que ainda a áurea que permanece ainda ali na Rua Alfield, né, vem desde esses primórdios mesmo da constituição da cidade, dessa formação da contribuição dos estrangeiros, né? E como você entra no comércio ali, você ainda encontra então os descendentes dos italianos, dos sírios, né? A parte de baixo da Alfield, ela ainda guarda muito dessa história. E aí eu acho que fica sempre um convite para as pessoas olharem para esses lugares com os outros olhos, né? Para os moradores da cidade. Eles passam pela cidade batido, né, e não olha para cima. Claro que muita coisa ficou encoberta, né, pelas placas de publicidade ou pelas renovações das edificações, mas com um olhar um pouquinho mais atento, né, descolado desse andar apressado que a gente realmente tem. Se você se detiver, né, por alguns minutos olhando aí a paisagem urbana, encontrar vestígios dessa história que estão muito mais evidentes do que a gente mesmo pode imaginar. Professor, essa sua fala me fez lembrar que eu estava até procurando aqui loucamente, o Prado conseguiu me dar uma ajuda. Quando a gente menciona, né, essa influência estrangeira, né, o que
o que conta para a formação de uma população, o que conta para a formação de uma sociedade, né? A gente tem uma leitura extensiva e grande sobre a formação do que a gente entende por povo brasileiro, né? Enfim, Sérgio Buarque de Holanda e por aí vai. Mas eu faço e friso a menção muito bem mencionada, né? A menção de grande valia da Rita quando ela fala da questão dos escravos, né? E como é que era em grande quantidade aqui em Juiz de Fora esse número. E nesse momento me vem uma lembrança aqui de um dos TCCs de um dos nossos colegas lá da faculdade, do Cleiton Luiz da Silva Rosa, que o TCC dele foi justamente, né, as zonas do samba, o levantamento da espacialização cultural, das territorialidades dos espaços simbólicos e dos cenários urbanos do samba em Juiz de Fora. E assim, quando a gente trata de arquitetura, né, a gente está tratando de herança cultural. Quando a gente trata de arquitetura, quando a gente trata de espaço urbano, como o próprio professor Frederico Braida fez menção aí, a gente está falando justamente do que ficou da herança de certa população, de certos povos. É quase impossível dizer que não existe nenhuma influência de todas essas gamas, de todos esses povos. São coisas sutis. Como o professor Braida mesmo falou, a gente tem que ficar atento, né, a esse ambiente urbano, a tentar desnormalizar. Tem até o professor Pedro Janeiro foi dar uma palestra, ele é professor em Portugal, ele é português, ele fez uma aula magna, se não me engano, ano retrasado, falando justamente do céu. Foi tipo uma aula magna para falar do céu na cidade, como é que a gente tem que olhar para cima, como é que a gente tem que perceber essas sutilezas. E quando vocês fazem menção justamente a essa herança, esse trabalho magnífico do nosso colega justamente fez esse, acho que se não me engano, esse raio-x, né, de como é que Juiz de Fora tem a ausência desses espaços, ou se eu não me engano, como é que a herança, né, e aí não precisa nem falar o motivo, mas assim, como é que a herança de uns fica e a herança não ficam, ou ficam mais sutis, ou mais diluída que a de outros. E, de certa forma, ter atenção a um espaço urbano é ter atenção a essas sutilezas, ter atenção à nossa própria formação. Por isso que eu acho que a arquitetura é uma coisa muito bonita. Enquanto estudante, eu acho que tem essa nuance de significância que diz muito sobre a gente, sabe? Por exemplo, eu poderia ter vivido em São Paulo, seria uma pessoa completamente diferente, mas eu vivi em Juiz de Fora, então a herança daqueles que às vezes não aparecem, ou a herança daqueles que fica tapada ou aparece muito pouco, eu não posso deixar de pensar que isso não me influencia enquanto pessoa, enquanto humano, né? E, enfim, a gente continuando nesse assunto sobre espaço urbano, que o próprio professor Frederico Braida já lançou mão, a gente já pode começar a partir para o próprio bloco, para o próximo bloco, próxima pergunta, que, enfim, a gente ainda tratando dessa herança e até mesmo dessas personalidades marcantes que a gente já mencionou, Batista de Oliveira, o próprio Alfield, o próprio Pantaleone Arcuri. Enfim, a gente também tem essas edificações emblemáticas da cidade, né? Como a própria antiga prefeitura, edifício Clube de Juiz de Fora, os sobrados da Rua Alfield, o prédio da antiga prefeitura, né, que agora é o prédio da Funalfa, a própria estação da linha de trem da Praça Estação que a gente já mencionou, e a gente não tem como não mencionar o Banco do Crédito Real ali, né, na parte baixa da Alfield. Então, essa pergunta tanto para o professor Braida, mas para o Fabrício, acredito que ele pode começar comentando, pensando que, assim, vamos pensar que o Juiz de Fora fosse um livro, né? Que a gente tem diversas edições, capítulos, conteúdo vasto. Quais seriam essas capas? Quais seriam as ilustrações nessas capas sobre o Juiz de Fora? Ou seja, quais de fato são os estilos marcantes e os próprios responsáveis por esse imaginário que temos da nossa cidade de Juiz de Fora? E aí vocês ficam à vontade para quem quiser começar falando, né? Falando um pouco sobre tudo que a gente falou até agora, falando sobre a questão da imigração, falando sobre essa questão da europeização de Juiz de Fora, os negros ficam um pouco invisibilizados na questão do centro da cidade, se você parar para pensar, porque eles não trouxeram bagagens, né? Eles foram deixados de lado justamente por conta dessa visão eurocentrista e foi tentado de diversos momentos ser implementada na cidade.
Mas o que eles não deixaram de arquitetura no centro da cidade, eles compensaram na questão cultural. E se você for nos núcleos, né, nos bairros específicos de Juiz de Fora, você consegue identificar as heranças de cada grupo que veio, né, em vários locais da cidade, né, nos bairros. E no centro da cidade, eu acho que a grande característica nossa é justamente estar na diversidade. A gente não tem um centro que é homogêneo em um estilo arquitetônico. A gente não tem um centro que consegue mostrar para a gente um grupo ou outro grupo. Eu acho que se a gente for atento em observar, a gente consegue perceber nuances de vários dos grupos que moldaram a cidade. Eu acho que é a parte mais legal de tudo isso. Trazendo para dentro da minha bolha, trazendo para dentro do mundo do patrimônio, eu estou fazendo análises em relação aos imóveis tombados. Eu tenho a oportunidade de conversar com muitos dos proprietários de bens tombados. Isso é um privilégio muito grande, porque a maioria deles ainda são proprietários originais, né, digamos assim. E eu percebo muita coisa que foi construída, pensada para remeter lembranças de onde vieram, sabe? Isso é uma coisa que me deixa assim muito encantado em perceber. Às vezes é um pequeno detalhe arquitetônico, mas na hora que a pessoa te explica todo aquele contexto, ele faz todo um sentido. E aí ele faz contexto para aquela pessoa ou para aquela família. Mas assim, quando você coloca todas essas histórias individuais e mistura tudo, a Juiz de Fora. Professor Braidas, você poderia comentar um pouco? Em relação a essas várias histórias, né? É claro que o que vai para as páginas do livro, geralmente, são aquelas imagens selecionadas e aquelas que são, historicamente, mais representativas e também representativas de um pensamento hegemônico, aquele que tem o poder. Então, nesse caso, dar voz a outras realidades, eu acho isso extremamente importante, embora a gente nem sempre consiga fazer, mesmo porque a história que a gente foi vendo não era exatamente dessa forma que era contada, não é? Então eu gosto quando a Rita fala que ela vai pesquisar, vai até para a Europa e olha as cartas. É um jeito interessante da gente conhecer essa nossa história fora desses livros que vem só o tópico, né? E ali entra em contato com a população. O Bernardo cita o Cleiton. Hoje o Cleiton é até meu orientando de mestrado também, um trabalho divino. Não fui eu o orientador dele do TCC, mas também ele está interessado a compreender essas outras faces da história da arquitetura, dos simbolismos do urbano, porque essa história, você tem aí um hibridismo entre história, arquitetura, cultura. Quando a gente passa a olhar para essas diferentes narrativas, ele também estava preocupado ali naquele trabalho com essas questões. Basicamente, quando a gente fala desse ecletismo, e aí eu gosto de voltar à Rua Alfeld, reconhecendo que a cidade ela tem outras centralidades, né? Sobretudo hoje, na contemporaneidade, se a gente olha o século XXI, Juiz de Fora é muito mais do que aquele triângulo central. Quando a gente está retomando, né, a história, quando a gente está olhando essa formação também original dessa cidade, hoje a gente tem talvez na memória do centro, a Rua Alfeld, para mim, ela faz de fato toda essa mistura, né? E o ecletismo arquitetônico ali presente vai do arquitetura, né? Que você tem desde o contemporâneo, que eu poderia dizer, dos edifícios depois dos anos 2000, passando ali para um grande número de edifícios modernistas também, e você tem um ecletismo neoclássico. A própria Rua Alfeld, esse calçadão, né? Se você sai ali da Rio Branco, na Getúlio Vargas, mas pulando para chegar para além do calçadão, mas pela Rua Alfa, chegando ali na Praça da Estação, e sim, eu acho que você vai ter exatamente um livro, mas você vai ter uma enciclopédia, na verdade. Para mim, aquilo ali ela vai ser uma coleção do que você pode ver em Juiz de Fora. E se você se permite transitar naquela rua em diferentes horários e diferentes dias, e sim você vai ter um pouquinho mais dessa diversidade toda que é a nossa cidade. E ali, de fato, não só do ponto de vista
da habitação que ainda tem ali, claro que uma habitação mais elitizada, a dinâmica também do comércio, da cultura que estão ali, eu acho que revela bastante essa nossa história que a gente está conversando hoje. É uma vida urbana muito agitada, né? Uma coisa muito dinâmica, de fato. Sem dúvida. E, professor Fred, você já falando sobre como que funciona um pouco essa dinâmica aí no centro da cidade, é muito interessante, né? Que a gente pode perceber que Juiz de Fora tem uma característica muito, muito marcada dos fluxos dentro da cidade. Uma vez que ela foi densamente verticalizada, onde que o comércio é muito forte, houve aí o surgimento das galerias, que, na minha opinião, que não pude muito rodar várias cidades no Brasil, acho uma característica muito única dentro de Juiz de Fora. Eu queria comentar um pouco como que você entende esse fluxo, dinâmica urbana dentro de Juiz de Fora por conta dessa presença comercial na cidade? Você tem razão quando diz que as galerias comerciais elas marcam Juiz de Fora, a morfologia e a história da urbana juiz-forana. Não é uma exceção. Você tem várias outras cidades que têm galerias também, e um pouco do meu estudo foi compreender essas galerias contexto latino-americano, mas essa referência também europeia, que tem muito a ver com aquele início da nossa história. Lá no início do século XX, isso 1920, você já tem a primeira galeria ali construída, né, a Pio X, e aí você vai encontrar ali no centro uma condição propícia para a proliferação das galerias associadas aos calçadões, que eu chamo de passagens em rede. Aí sim, o que eu acho que é uma especificidade ali desse centro, essa associação de galerias comerciais, calçadões, contribuindo a centralidade e vitalidade forana naquele triângulo ali. Se você olha para o número de galerias, que é um número extremamente elevado, são mais de 50 galerias comerciais naquele triângulo, e você vê como as galerias elas funcionam, para mim, até como mais um elemento da morfologia urbana. Se você olha os livros de arquitetura, eles estão falando assim, o que compõe a morfologia urbana? O lote, o quarteirão, rua, uns vão incorporar a praça. Para Juiz de Fora, a galeria, como elemento da morfologia urbana, ela é extremamente significativa, com uma forte influência com o patrimônio. É quando você passa também a tombar as galerias comerciais e aquilo vira um registro histórico da cultura e esse modo de existir no centro, não só arquitetônico, mas urbano. Galerias, para Juiz de Fora, tem um interesse muito mais urbanístico do que até propriamente dito arquitetônico, se é que dá para a gente separar uma coisa da outra. E, portanto, a vitalidade do centro eu atribuo também a existência, né, dessas atividades comerciais, remontam ali ao nosso início dessa nossa história do século XX, né, já a partir de 1920, chegando inclusive com novas construções após os anos 2000. Eu acho que fica muito marcado nessa história toda, né, professora? Como é que a riqueza do café foi se transformando, e hoje a gente tem esse centro verticalizado, comercial e muito dinâmico, muito ativo. E aí você vê ali, né, no cantinho das galerias, você tem os nomes, assim, da famílias antigas, dessas mesmas detentoras de riquezas que foram ficando ali, né? Esse ato de olhar para trás é muito importante para entender como é que a estrutura social está muito pautada pela própria construção do espaço urbano e vice-versa, né? É muito curioso quando a gente observa o nome das ruas e também das galerias, né? A gente está tratando muito aqui do centro da cidade, mas isso acontece de fora como um todo. Sim, por exemplo, ali a gente tem a Rua Sampaio, não sei se todos vocês conhecem, indo pela Rio Branco, né, sentido Centro Bom Pastor. Essa rua, ali eram as terras. O primeiro professor de Juiz de Fora foi contratado ainda em meados do século XIX. Ele se chamava Anacleto de Sampaio e ele doa as terras para que fosse aberta uma rua com a condição de que a rua tivesse o nome dele. É muito legal quando a gente vai vendo, né, nos jornais da época, que eles ainda chamavam a rua de Rua do Sampaio. A rua era realmente dele, porque foi aberta nas terras dele. E a gente hoje passa ali, Sampaio, ninguém sabe o que é, nem quem foi, nem nada. Às vezes tem algumas plaquinhas que assim, a gente perde essa referência com vários outros que a gente tem. Por exemplo, a Galeria João Borges de Matos, o Beraldo,
Constança Valadares, que, por exemplo, no caso daquela, ele eram as terras da família dela, fora as outras homenagens também que eram feitas, né? Ô Rita, pra aproveitar então, por que Juiz de Fora? Assim, é como sempre, esse tipo de assunto, né? Sempre rende algumas lendas, né? Algumas coisas assim. O nome da cidade, na verdade, ele é muito mais antigo que a nossa cidade. Agora, 31 de maio, a gente comemora 170 anos da elevação, né, do Arraial à Vila. Mas aqui, como eu já falei bem no inicinho, a ocupação ela começa ainda no século XVIII. A gente tem que ainda no início de 1700 a gente tinha, né, muito de sesmarias atribuídas ao Brasil. Isso não foi diferente aqui ao longo do Caminho Novo. Então, poucos anos antes, o Garcia Rodrigues Paes, que é filho do bandeirante, né, Fernão Dias Paes Leme, tinha aberto o Caminho Novo, mas na verdade era um caminho assim, era uma picada, era para passar uma pessoa a pé, ao passava um animal junto, ligando, né, o Rio de Janeiro até a área de mineração. Essas sesmarias elas foram sendo distribuídas ao longo do Caminho Novo. A gente tem uma sesmaria que ela é concedida a um homem, quer dizer, na verdade ela é concedida ao João de Souza e depois ele vende essa sesmaria para o Luiz Fortes Bustamante Sá, que é um português. Ele trabalhava como juiz de fora no Rio de Janeiro. Essa expressão juiz de fora realmente era um cargo, né, do direito, igual a gente ainda tem hoje, né, juiz de órfão. Ele trabalhava e ele era juiz de fora, mas nunca trabalhou como juiz aqui. Ele simplesmente comprou essa sesmaria, construiu uma casa e morou aqui por algum tempo, mas nem foi tanto tempo assim. Logo depois essas terras são passadas para a filha dele e tudo mais. Ao lado esquerdo do Paraibuna, não é? Sim, exatamente. Onde a gente tem hoje ali, assim, mais ou menos na altura do Colégio Santos Anjos, ficava a sede da fazenda. Ainda hoje tem pessoas que marcam o encontro, ainda falam ali no pirulito do Parque Alfield, e a gente nem tem mais. Aquele relógio não tem mais aquela referência, mas as pessoas ainda falam. Então, naquele momento, as pessoas imaginem, elas estão vindo do Rio de Janeiro, indo em direção a Ouro, né, e Amantes, e elas estão passando por ali, e elas tinham que ficar na venda. De onde que é aquela venda? A venda é da Sesmaria do Juiz de Fora. Esse Juiz de Fora acabou, vamos dizer assim, pegando, identificar toda essa região. Já no início do século XIX, quando já começa a ocupação, hoje é o bairro Santo Antônio, que ele já é uma ocupação posterior, vamos dizer, a segunda etapa, né, de ocupação aqui, essas terras dessa Sesmaria do Juiz de Fora, ali também começa a se desenvolver um pequeno povoado e recebeu um nome popular também de Boiada, mas não foi a primeira ocupação aqui, também não é o que deu origem a Juiz de Fora. Ali as pessoas também continuavam chamando aquilo ali de Juiz de Fora. Então essa referência, ela é muito mais antiga à ocupação urbana que a gente tem. Quando, em 1838, o Henrique Alfield trabalhava como engenheiro da província de Minas Gerais e vem abrindo a estrada do Paraibuna, faz a reta que depois se torna Rio Branco, a região já era Juiz de Fora. Porque naquele momento, quando é criado esse núcleo populacional do lado de cá do Rio, aos pés de onde a gente tem o Monumento Cristo hoje, ali, naquela parte de Rio Branco, ele não se chama Juiz de Fora. Ali, naquele momento, ele já começa a ser identificado como Santo Antônio do Juiz de Fora. Já era um nome que também o restante da Sesmaria também era conhecido, porque já existiam outras capelas dedicadas a Santo Antônio Padroeiro, e que hoje isso tem muito a ver com a história da nossa catedral. E depois ali se torna realmente, quando é elevada a cidade, uma cidade do Paraibuna. Eles tentam tirar esse Juiz de Fora, dizer, olha, a gente tá aqui, é a mesma terra, é a área da Sesmaria, tem a ver com aquela história antiga, mas nós estamos fazendo um novo núcleo. E não tem nada a ver com Boiada, não tem nada a ver com a sede da Fazenda Velha, como eles chamavam. A gente está fazendo uma nova cidade. Mas depois, em 1865, o Barão de São Marcelino promulga uma lei e ela se torna Juiz de Fora. Você estava falando de referências, citando essas diversas áreas da cidade, esses recortes, né? Eu vou colocar agora uma pergunta que fala muito da questão da centralidade. Juiz de Fora tem essas características, né? De certa forma, até na faculdade de arquitetura a gente critica algumas coisas, no sentido, por exemplo, o transporte público só passa pelo centro, não tem bairro-bairro, né? Dificilmente você tem um bairro-bairro. É uma cidade universitária, mas você vê uma grande quantidade de idosos, assim, né? É uma cidade de caráter industrial que foge ao, vamos dizer, o cânone mineiro, né? Então, assim, a gente levando em conta esse passeio que a gente fez pelo centro da cidade, com o professor Braida ali, como é que a gente pode descrever esses outros polos na cidade, assim, né?
e essas referências arquitetônicas. Você citou a igrejinha, né? Tirolesa, correto? Como é que você viu essa formação desses polos, assim, né? Já que a gente tá fazendo esse recorte, vocês falando dos bairros, assim, eu sei que São Pedro tem muito a ver com a historinha dessa capelinha também, né? Na verdade, mais uma característica diferente, né, assim, que torna a colônia de fora um pouco mais diferente das outras colônias do país, como eu já falei, o fato de que ela tinha uma área determinada. Lá no Instituto Teuto-Brasileiro Ilhandi, do qual eu sou presidente, a gente tem um arquivo, né, com um acervo histórico, fotográfico de objetos que conta realmente essa história de forma bem documentada e bem amparada. Lá nós temos, por exemplo, um mapa original dessa colônia alemã. E, inclusive, fazendo um parênteses, apresentamos um projeto na Lei Murilo Mendes para restaurar esse mapa e alguns outros documentos. Temos esse projeto aprovado. Então, foi uma alegria para nós, porque é mais uma maneira, né, da gente ter essa história, né, mais preservada. Então, a colônia alemã, ela tinha essa área delimitada. E os outros grupos, né, de imigrantes que vieram, na verdade, outros grupos de estrangeiros, porque aí nisso a gente inclui também os africanos que não foram imigrantes, que não vieram por livre e espontânea vontade. Esses outros grupos, eles não tiveram uma área assim tão demarcada. A gente tem, assim, por exemplo, dos italianos, ali a região da Igreja do Rosário, no bairro Granbury. A gente tem a região ali da Igreja Roque, ali no Largo do Riachuelo, mas são, assim, pontuados. Claro que existiam, vamos dizer, pessoas, né, de todas essas etnias espalhadas pela cidade, mas no caso dos alemães, eles concentraram realmente, especialmente, no que hoje a gente chama de cidade alta, que o bairro São Pedro inclui a própria universidade, inclui essa região aqui toda, e o bairro Borboleta, também a rua Bernardo Mascarenhas. Com isso também, como eles tinham, vamos dizer, uma área que era exclusiva deles, eles puderam implantar de uma maneira talvez mais efetiva, especialmente logo que eles chegaram, as técnicas, né, de construção que eles conheciam, porque eles já estavam habituados lá. Nessas mesmas cartas que eu comentei que eu encontrei, ele é um dos imigrantes, o Josef Kellmer, ele comenta que eles já derrubaram a mata, que eles já fizeram uma casa de madeira e já cobriram, e ele era ferreiro. E ele já tinha feito uma ferraria e vai contando tudo que ele tinha feito. Essa propriedade dele ficava onde hoje é o bairro Cerro Azul, ali bem próximo do Mirante do Cristo. E ele vai contando tudo isso. E então eles fazem essas primeiras casas de madeira e depois eles já começam, quando eles já têm instituídas as suas olarias, começam a fazer as suas casas de tijolos aparentes. Que é uma coisa muito interessante, porque algumas pessoas eles associam, né, que a arquitetura alemã é só aquele Fachwerkhaus, né, que são aquele enxainel, né? Tem um xizinho de madeira aparente, aquilo ali que é a arquitetura alemã. Não tem, não é. E aí eu sempre brinco que, na verdade, reduzir a arquitetura alemã somente aquele estilo é como você dizer, sei lá, que toda a construção brasileira é palafita, por exemplo. Então, assim, não é isso. A gente tem esse outro sistema construtivo, né, que eles chamam de Beckstein-Haus, é esse dos tijolos aparentes, mas não são só os tijolos aparentes, como a gente também tem na questão industrial. Hoje é o Espaço Cultural Bernardo Mascarenhas. Não é só isso. Então, eles tinham a forma de trabalhar os tijolos, a forma como eles assentavam na parte de cima das janelas, o caimento do telhado, o quanto era elevado do chão e tudo isso. Então, isso fez, como eles estavam dizendo, uma área de terra. Só moravam alemães e tiroleses. Então, eles constituíram ali, realmente, era algo que era quase que cenográfico. A gente tem um relato, por exemplo, do Roberto Dieter, que é um historiador com quem eu trabalho há muitos anos, pesquiso com ele pesquisa há 50 anos sobre imigração alemã, é descendente. Ele sempre conta, porque ele morava no Jardim Glória e que ele vinha passar os finais de semana na colônia com o avô dele e que eles começavam a subir o Morro do Cristo. Ali você já percebia que você estava fora de Juiz de Fora, que também era considerado zona rural. E essa realidade assim só começa a ser alterada com a vinda da UFJF para cá. Foi aí que a gente tem realmente o asfalto chegando. A gente tem essas outras características, né, que foram assim se perdendo. E os terrenos também das famílias, eles eram muito grandes. Foi lá no princípio que os alemães assinaram um contrato de trabalho com a Companhia Neue Indústria, do Mariano Procópio, que esse terreno previa que eles comprariam as terras, e ele previa também o tamanho. Então, cada terreno tinha basicamente 2 alqueires mineiros. Há famílias que compraram 2 terrenos. Vocês imaginam, uma família com 4 alqueires. Depois, quando isso foi sendo dividido e foi sendo vendido, foi ficando para os herdeiros, quantas famílias hoje não vivem dentro das terras que eram de uma única família? Assim, nos últimos anos a gente tem percebido, né, um adensamento enorme de ondas alta. Justamente por isso, porque a gente ainda tinha essas áreas assim
que eram relativamente grandes, a gente acabou perdendo um pouco dessa referência às vezes arquitetônica. Nós ainda temos alguns exemplares dessas casinhas, vamos dizer assim. No caso da Capela de Santana, que ela foi feita em 1864, ela ainda permanece, ainda foi tombada em 2007, e nós já solicitamos o tombamento de diversas outras residências aqui para tentar manter um pouquinho dessa história viva, já que a gente não consegue, claro, né? A gente não consegue parar o progresso e nem queremos, mas pelo menos a gente manter um pouquinho dessa referência e até também sempre orientando, explicando para as pessoas essa questão cultural também, que eles trouxeram na bagagem, o que eles puderam implantar aqui. Como eles ficaram, os alemães, mais restrita, também era muito próxima, né, da Juiz de Fora, né, daquela época que era só o centro da cidade, basicamente. Então eles tinham esse contato, eles conviviam muito bem, frequentavam a cidade. Os católicos, por muito tempo, eles frequentavam as missas na matriz, se enturmaram com o Juiz de Fora, mas ao mesmo tempo eles ficaram um pouco recolhidos aqui na colônia. O que fica para mim, assim, embora você mencione, né, essa coisa dessa paisagem, tudo bem que é uma paisagem específica, você tá falando da paisagem bucólica, dessa coisa natural, mas esse prazer pela paisagem, assim, eu não sei, mas eu consigo ainda sentir isso em Juiz de Fora. A cidade me passa esse conforto, que é essa paisagem urbana mesmo que fica, essa influência, enfim, a gente devagou aqui sobre diversas pegadas, né, impressas aqui na cidade, mas essas impressões e de certa forma, essa vivência, eu acho que não se perde, sabe? Bernardo, você me lembrou Kevin Lynch, Imagem da Cidade. Eu já estudei um pouco uma vez, eu li uma coisa sobre ele, sobre um conceito de legibilidade. Legibilidade, para mim, é uma coisa muito importante. A cidade precisa crescer, precisa se desenvolver, mas é o que a gente preserva, independente do tombamento ou não, vai tornar a cidade legível, tornar a cidade aprazível a nós, poder fazer com que a gente consiga se sentir assim, confortável, né, nela. Ainda que a cidade tenha se modificado, ainda que tudo se desenvolva, ter esses locais é o que torna Juiz de Fora, o que torna cada lugar único e especial. Tombamento nesse aspecto é um dos temas assim, extremamente complexos, né? Hoje eu faço parte do Conselho de Patrimônio, sou membro do Conselho de Cultura de Juiz de Fora, eu sou representante do Conselho de Cultura no Conselho de Patrimônio. Tem 6 meses que eu estou no Conselho e eu vejo que as discussões são sempre muito assim sobre o tombamento impedir ou não, as questões do desenvolvimento ou não da cidade. Mas tudo isso que a gente falou a respeito dessa questão identitária relacionada ao nosso nome Juiz de Fora, por quê, de onde vem, e essa é a pergunta que não quer calar. E a gente, por exemplo, não tem a Fazenda do Juiz de Fora como um remanescente capaz de contar essa história. Às vezes, seria uma paisagem que seria completamente modificada hoje se essa fazenda existisse e seria capaz de contar de uma maneira diferente a história que a gente hoje só tem a oralidade para contar. A arquitetura é isso, né? Guardar a herança, guardar a época, de fato. Reflexo da nossa existência, né? Eu queria comentar uma coisa que eu acho que é bastante interessante, que por vezes a gente esquece, naturaliza, né, que a decisão de formar cidade é decisão coletiva, né? Os homens, seres humanos, não nasceram em cidade. Em determinado ponto da história, resolveram viver em sociedade de uma forma mais coletiva, num lugar, né, fixo, chamado cidade. E nada garante que daqui para frente a gente não invente outras formas de se viver. Enquanto vivemos em cidade, algumas coisas para nós ainda nos afetam bastante. E uma das questões são os registros históricos e o registro arquitetônico, né, quando torna histórico, entra aí nesse rol de aspectos que vão compor a nossa memória, vai dizer quem somos nós e por que nós pertencemos àquele grupo ali. Então, essa questão da preservação também, você colocou, né, o que preserva, o que não preserva, uma decisão coletiva. Por vezes, e poucos momentos, há umas intervenções mais drásticas de cima para baixo, por ordens ou judiciais ou legislativas, assim. Você diz, olha, não, isso não mexe, porque tem um grupo ali que está querendo transformar muito aquele lugar
menos preocupado talvez com esse registro, porque a cidade ela está se transformando o tempo todo, né? Mas o fato é que a cidade ela é coletiva e ela é feita de baixo para cima, por sistemas bottom-up. A gente tem uma sensação dessa nossa organização política, o fazer cidade. Quando você olha, você vai num bairro distante que está sendo demolido ou que está sendo construído, autoconstrução, isso tudo é decisão individual, mas que impacta na coletividade. Não é nada imposto, é espontâneo, é emergente. Você tem lá Benfica e adjacências, aquilo é quase outra história juiz-forana, que se integra com essa história e que a gente passa por vezes batido, porque envolve também outras questões. Falamos bastante da Cidade Alta, mas hoje São Pedro e adjacências é uma outra realidade. Mais próximos do centro você tem Alto dos Passos, e vai também se constituindo como uma centralidade já no século XXI, e aí ganhando uma outra dinâmica ali. Até orientei também uma dissertação sobre os bares e restaurantes, esse consumo hedonista ali dos bares, criando uma rede complexa, é uma outra história. Ainda dois outros núcleos que eu acho bastante interessante e que certamente, né, mais adiante a gente vai olhar, vai decidir o que preserva ou não, mas a gente está construindo essa história, é a Deusdedit Salgado, aquela avenida ali que para mim ela é muito intensa. A gente tem ali os hotéis, os motéis, as boates, as casas de shows, agora um condomínio fechado, o Ibis mais recentemente. Então aquilo também é um núcleo que eu acho que tem ali um caminho da gente mais adiante olhar com mais atenção. Por fim, o Estrela Sul. Eu dei aula no SES 2009, chegava ônibus na porta do SES, eu pegava às vezes Santa Cecília, atravessava o Pasto, trocava de calçado e ia dar aula na universidade para o curso de arquitetura no SES, porque ali não tinha nada, basicamente o SES, muito mato, o edifício Bossa Nova lá começando construído, condomínios ali ainda quase nada, e você olha para aquela região hoje, é uma outra realidade. Quando a gente começa a perceber que a cidade cresceu para esses outros lados, a gente precisa saber ditar os rumos de como isso, né, vai afetar a vida das pessoas, de modo a gente conseguir equilibrar, talvez, né, digamos assim, a qualidade de vida das pessoas. Foram mencionados, por exemplo, o bairro Estrela Sul, para mim, é realmente uma grande mudança, porque ele junta diferentes regiões da cidade, foi uma área que expandiu muito rápido, e ele cria problemas, por exemplo, de tráfego, né, na nossa região. Então, é necessário a gente olhar muito atento, né, para isso. Não podia deixar de falar do plano diretor, que eu acho que é uma ferramenta que a gente tem hoje, né, o atual, para a gente estudar como que se dá esse desenvolvimento, né, da cidade nos tempos de hoje, né? Então, a gente chega no fim dessa discussão e, sem dúvida, cada um pôde trazer dentro da sua área uma enxurrada de informação, né? Muito interessante como a gente pensa em arquitetura como uma disciplina multidisciplinar, inegavelmente, né? E como cada um dentro da sua área pode trazer de forma incrível esse panorama de Juiz de Fora, né? A gente vai passar a palavra para os nossos convidados para trazer algumas referências bibliográficas e algumas indicações sobre o tema. Bom, olhando para Juiz de Fora, para a história, eu gostaria de destacar as publicações feitas pelas edições Funalfa, muito fomentada pela Lei de Incentivo à Cultura Murilo Mendes, né, que abriu assim uma grande oportunidade para diversos autores publicarem suas obras, e tem muito material de grande qualidade, científico ou não, né, fruto de produções de pesquisas acadêmicas ou não, mas que contam muito sobre a nossa história. Inclusive, algumas das minhas publicações saíram lá pela Funalfa. Eu mesmo falei no início, e gostaria de deixar novamente aqui evidente, o livro Passagens em Rede, a dinâmica das galerias comerciais e dos calçadões nos centros de Juiz de Fora e de Buenos Aires. Depois o livro Áreas Verdes em Juiz de Fora, também foi pela uma parceria da editora da UFJF com a editora Funalfa. E os livros da coleção Arquitetura e Urbanismo em Juiz de Fora,
A gente já está no segundo publicado, o segundo ele está disponível, no meu site mesmo consegue baixar o livro, e o primeiro também, que é essa parceria junto com a Funalfa, que a gente trata de temas como habitação, comércio, saúde, educação, bancos, clubes, museus e universidades. A gente já está aí nas pesquisas, preparando já o terceiro volume. Finalmente, eu gostaria de agradecê-los pelo convite. De fato, é muito proveitoso estar aqui, Fabrício e com a Rita, para podermos discutir um pouquinho mais sobre essa nossa querida cidade. Deixo, então, também meus parabéns pela iniciativa. Certamente irá contribuir para que muitas outras pessoas tenham acesso a essas informações com as quais nós já tivemos contato até o dia de hoje. Um grande abraço para todos. Eu gostaria de indicar para que visite os arquivos históricos de Juiz de Fora. A gente tem não só a história, né, da nossa cidade, mas diversos aspectos desses trabalhos arquitetônicos que estão lá, preservados. A gente tem, por exemplo, no arquivo municipal, uma quantidade de plantas, né, e de desenhos arquitetônicos maravilhosos. Então é interessante também ter esse olhar, e também faço a sugestão de visitarem os museus da nossa cidade. Boa parte deles estão em edifícios tombados. É um ponto a mais, né? Tem como trabalhar bastante a questão da arquitetura e também conhecer um pouco mais de Juiz de Fora. Aproveito para fazer um convite para aqueles, né, pós-pandemia, quando nós voltaremos, que quiserem conhecer um pouco mais sobre a história da imigração alemã, querem visitar o Instituto Teuto-Brasileiro Ilha Andille. A nossa sede fica ali no prédio do Museu do Crédito Real, Avenida Getúlio Vargas, 455, bem na esquina com o calçadão da Rua Alfield. O edifício tombado foi projetado pelo Sr. Ed, né, que é um arquiteto de Belo Horizonte. Agradeço mais uma vez pelo convite, uma alegria enorme participar com vocês dessa conversa, e espero ter contribuído pelo menos um pouquinho, né, com essa história da nossa cidade. Muito obrigada. Então, também, primeiramente, agradecer. Foi muito legal a gente bater esse papo, parabenizar vocês. Prossigam bastante, é muito legal a gente poder discutir temas locais assim, oportunidade muito bacana para mim. E eu vou seguir bem o caminho da Rita, eu já tinha pensado muito sobre isso. As minhas indicações de leitura também estão todas relacionadas ao meu trabalho e estão todas na DIPAC. Eu vou deixar um convite para que as pessoas conheçam o acervo da Divisão de Patrimônio Cultural, no prédio da Funalfa, Avenida Rio Branco, 2234. A Divisão de Patrimônio, ela guarda todos os processos de tombamento, né, dos bens protegidos da cidade, né, não só os tombados, mas os registrados, né, das manifestações imateriais da cidade. Todos eles possuem dossiês, possuem bastante informação documental de acesso público. E como a Rita disse, a gente tem muito acervo disponível para a população, e às vezes por estar só no físico, né, eles não são tão acessados, e às vezes as pessoas não têm acesso a um material extremamente rico. Então, realmente um convite a nos procurar, a Divisão de Patrimônio, e é isso. Eu acho que lá, assim como nos acervos de vários locais da cidade, a gente tem sempre muito conteúdo para fomentar, inclusive, novas pesquisas. Então, a gente fecha o programa aqui. Queria agradecer, né, em nome do Centro Acadêmico, a todos os convidados. Muito obrigado por botarem fé nesse episódio. Foi maravilhoso. Acredito que conseguimos passar, né, por muita coisa aí, fazer um desenho bem legal. Agradeço a Rita pelo panorama histórico muito forte, Fabrício pelo olho em relação ao patrimônio, pelo olhar, né, a discussão por essa lente, o professor Frederico por também estar contribuindo muito, principalmente com essa visão urbana da cidade, né, e também com comentários acerca do patrimônio. Agradeço a todos vocês. E bom, Prado, acho que a gente pode fechar por aqui, né? Vou mandar um abraço para todo mundo aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Sem dúvida, essa conversa, sem dúvida, foi de forma muito enriquecedora, e a gente fica cada vez mais impressionado como tem gente à nossa volta com tanto conhecimento para passar, né? Agradeço mais uma vez aos nossos convidados, e agradeço a todo mundo também que está nos ouvindo. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Prazer, gente. Realizador, Centro Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Cacau, UFJF, pelo Programa de Audiovisual do Cacau. Apresentação, Bernardo Barcelos, Gabriel Prado. Roteiro, Ian Okada, Gabriel Prado, Ana Clara Faria.
Produção e divulgação: Bernardo Barcelos, Jennifer Oliveira, Matheus Reis, Letícia Santos, Maria Eduarda Ribeiro. Edição: Luca Raposo e Raquel Caroline.